Sabe aquela história que deu certo, mas foi por pouco? Pois é. Hoje eu quero te contar a história real de uma aluna da minha mentoria que foi aprovada em medicina, mas poderia muito bem não ter sido. Essa história não é sobre sorte, é sobre correr riscos, sobre aquilo que acontece quando alguém decide viver um processo tão importante como um vestibular de medicina sem respeitar a autoridade do planejamento, sem se apoiar na estratégia e sem sustentar o comportamento que o sonho exige. Tá, ela chegou lá, tem MED na testa, ela foi aprovada, mas chegou no limite e no susto. E essa verdade precisa ser dita com todas as letras, porque muitos alunos acham de verdade que aprovação e sorte andam juntas, e não andam. Sorte pode até aparecer no caminho, mas sorte não sustenta ninguém até o final. Porque sorte é quando a oportunidade encontra a autoridade. A autoridade do planejamento. Muita gente pensa que eu estou falando de controle. Pensa que eu estou falando em tirar a liberdade, em vertical. Mas é exatamente o contrário. A autoridade do planejamento é o que te protege de você mesmo. É o que te segura nos dias em que você tem a emoção à flor da pele e ela quer te sabotar. Porque tem dias bons e tem dias muito ruins também. Tem dias em que o simulado não vai sair do jeito que você esperava. Tem semanas pesadas, tem momentos em que a motivação simplesmente desaparece. E quando isso acontece, se você não tem clareza se você tem ou não um planejamento com autoridade sobre a emoção, você começa a negociar com você mesmo. Hoje eu não vou fazer tudo. Amanhã eu compenso. Tá tudo bem, não vai fazer diferença, mas faz. Faz diferença e cada pequeno desvio você começa a abrir brechas. As brechas no vestibular cobram caro. E essa minha aluna viveu exatamente isso. Quando sentia vontade, fazia. Quando desanimava, parava. E aos poucos foi percebendo, sabe, que havia construído um caminho de risco. E quase pagou um preço alto demais para isso. Muitos alunos também acham que a estratégia é luxo, que é só para quem já está há muito tempo fazendo curso muito avançado, que basta estudar, mas isso é um erro. Estratégia não é luxo, estratégia é escudo, é clareza, é direção. Quando você tem uma boa estratégia, você não estuda mais, você estuda melhor. Você sabe o que priorizar, quando revisar, onde focar. Você para de gastar energia no que não leva a lugar nenhum e começa a ter equilíbrio e construir um resultado realmente de verdade. Essa minha aluna estudava muito, mas estudava sem direção, gastava tempo em conteúdos de baixo impacto e deixava lacunas abertas nos pontos que mais importavam. Quando percebeu isso, já estava na reta final. E aí já não dava mais para corrigir. Já não dava mais tempo de colocar tudo em ordem. Não era estudar mais, era estudar com inteligência. E mesmo que você tenha o melhor plano e a melhor estratégia do mundo, nada disso sobrevive a um comportamento inconsistente. É muito comum as pessoas falarem de motivação, uhul, vamos lá que vai dar certo. Mas isso não sustenta um processo de sucesso de verdade. Não é motivação, é comportamento, é postura, não é entusiasmo, é responsabilidade, é consistência, é fazer mesmo quando não dá vontade, é respeitar o esforço e também o descanso. É não romantizar a desorganização e não cair na armadilha de buscar atalhos emocionais quando a pressão aperta. Essa aluna, muitas vezes, escolheu a emoção no lugar da consciência, escolheu o alívio no lugar da consistência. E cada uma dessas escolhas foi se somando silenciosamente até que o resultado ficou na linha tênue entre dar certo e dar errado. Foi um risco. Ela foi aprovada, mas foi uma aprovação com cicatrizes, foi no sufoco, com uma margem mínima, foi com o coração na mão. E sabe qual foi a frase mais forte que eu ouvi dela quando tudo isso passou?
Ela olhou para mim assim, ó, aquele zoião, e disse assim: se eu tivesse respeitado o planejamento, eu teria sofrido menos. E essa frase ficou na minha cabeça por muito tempo. Porque é exatamente isso. Você pode ser aprovado no susto, na sorte, na ocasião. Pode, mas vai sofrer. E vai sofrer desnecessariamente com ansiedade, a pressão, a baixa autoestima. O que mais engana o aluno é a falsa liberdade. Essa ideia de que liberdade é fazer tudo de qualquer jeito, quando quiser, sem estrutura. Isso não é liberdade, isso é descontrole, isso é libertinagem, com um bom toque de maquiagem. Liberdade de verdade é ter clareza, é saber para onde está indo, é fazer o que precisa e não precisar tomar decisões a cada dia. É apenas executar com confiança, sabendo que está no caminho certo, com a estratégia que não te prende, com a estratégia que te liberta. Essa aluna viveu exatamente o contrário. Decisões emocionais, de organização, falta de clareza, falta de equilíbrio, falta de sensação de controle, que quase custou o resultado dela. Eu não falo isso em todas as minhas mentorias e hoje, mais do que nunca, com o coração cheio de verdade, não é sobre estudar mais, é sobre estudar certo. A estratégia não é um detalhe, a estratégia é um jogo que se joga. Mas quando a aprovação vem com método, ela vem com margem de segurança, clareza, tranquilidade. Quando ela vem sem método, quando ela vem apenas na exaustão, você vai encontrar traumas e arrependimentos. Essa história não é sobre expor o erro, é sobre mostrar que está dentro da aprovação a chegada quando você carrega o peso de não precisava existir. E o mais bonito e o mais duro é que foi ela mesma quem disse: eu poderia ter feito de um jeito muito mais inteligente. É isso que eu quero que você entenda. Você pode estar, sabe, num caminho sem volta e até ser aprovado no susto. Pode. Mas existe um outro caminho. Existe um outro caminho de consciência, de clareza e consistência, com estatísticas e gestão de inteligência emocional. Um caminho que protege o teu sonho. Planejamento não é frescura, é estratégia, também não é luxo. Comportamento adequado não é detalhe. Eles são os seus guardiões do sonho. Eles existem para que você não precise contar com a sorte. Para que você não precise depender de por pouco. Para que você possa viver esse processo com margem, confiança, tranquilidade e muita autoridade. Você pode escolher a aprovação no susto, na raça, com ansiedade, risco e margem mínima. Você pode escolher a aprovação também com consciência, clareza e tranquilidade. Essa aluna foi aprovada no susto, mas você não precisa repetir sempre o mesmo caminho. Você pode construir uma jornada mais leve, mais segura e mais inteligente. Estratégia não é acessória. Estratégia é o próprio jogo. É nisso que eu acredito. E é isso que eu compartilho na mentoria Eduardo Dias.